Oh, glória a Deus, aleluia. Nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres. Pode ficar de pé, permaneça de pé. Nós vamos estar já fazendo a leitura da palavra do Senhor, meditando durante alguns minutos aqui. Você pode sentir a presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra comigo em Lucas 18, aleluia. A presença dele é real aqui neste lugar, aleluia, aleluia. Jesus está operando aqui no nosso meio, aleluia, glória a Deus, aleluia. Lucas 18, versículo 35, glória a Deus, aleluia. Procure o texto glorificando a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Ele vai encher a sua vida aqui nesta noite, aleluia, aleluia. Ele está visitando a sua casa, aleluia, aleluia, aleluia. O pecado não vai te oprimir mais, porque Ele te libertou, aleluia, Jesus. A presença dele é real aqui neste lugar, aleluia, oh glória. Lucas capítulo 18, versículo 35, diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus o Nazareno passava. E disseram que Jesus o Nazareno passava. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A presença dele é real aqui neste lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Josias, que me concede essa oportunidade de estar ministrando aqui mais uma vez. Bênção do Senhor Jesus. E louvar a Deus pela sua vida, que saiu da sua casa em um domingo como esse, para adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo o céu. Sabe por que a casa está cheia da glória dele? Não é porque eu e você somos bonzinhos, não. É porque ele morreu na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E o melhor de tudo, ele voltará para buscar a sua igreja. Somente quem vai subir, dê um glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia. Ele voltará para buscar a mim e a você. Oh, glória a Deus. Eu posso sentir a graça do Senhor aqui neste lugar. Oh, glória. Anamanase. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus vai te renovar aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã. É debaixo da autoridade do Espírito Santo que nesta noite estou falando com você. Jesus vai te renovar aqui nesta noite. Você só vai sair daqui da mesma forma se você quiser. Jesus Cristo está presente na casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um texto muito conhecido que eu fiz menção aqui. Eu perguntei ao Senhor desde quinta-feira, que o pastor falou que eu ia ministrar hoje. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, qual a palavra que eu vou ministrar? E o pastor falou que eu gosto do cego de Jericó, da Bíblia. Mas eu procurei, irmãos, e perguntei a Deus. E hoje, enquanto eu estava me arrumando, eu falei: Senhor, o Senhor não me deu a palavra ainda. O que é que eu vou ministrar para a sua igreja? E o Senhor colocou no meu coração: é somente ensinar a eles, falar com eles, que o clamor da igreja ainda tem poder para salvar, que o clamor da igreja ainda tem poder para curar, que o clamor da igreja ainda tem poder para avivar a igreja do Senhor na cidade de Ecaraí. Eu falei: Senhor, mas como assim? Ele falou: lembra daquele homem que nem nome tinha, aquele homem que nem é citado o seu nome, mas clamou em alta voz e eu atendi o seu clamor. Fala para a minha igreja que se a minha igreja clamar, não importa o que é impossível, eu vou fazer na vida dela. Eu vou operar lá no meio da família, eu vou operar no meio do meu povo, porque eu ainda escuto o clamor daqueles que clamam. Glória a Deus. Então você veio aqui nesta noite não simplesmente para participar de mais um culto, não simplesmente para assistir
o culto, você veio oferecer culto a Ele, você veio festejar pela vitória de Jesus naquela cruz, por amor de mim e de você. E se nós hoje clamarmos, o véu foi rasgado, se nós clamarmos a Ele, Ele está chegando com providência nas causas impossíveis e está operando milagres e maravilhas aqui nesta noite. A palavra do Senhor nos diz: e acontecendo que chegando ele perto de Jericó, me ajuda aí, Paulo, perto de Jericó, estava sentado junto ao caminho mendigando. E aqui eu já começo a pregar para os irmãos, para que nós possamos durante alguns minutinhos aqui nos alimentar dessa palavra que alimenta a nossa alma, essa palavra que tem capacidade de pegar pessoas que entraram aqui entristecidas, talvez destruídas, que o mundo tem jogado na sarjeta, talvez que o mundo tem excluído. Essa palavra tem poder para pegar você e te colocar de pé diante da presença do Senhor e falar com você que Ele te ama, que você é importante, você tem valor na presença dEle. Eu amo Jesus, porque Jesus, ao nós passarmos as portas desse templo, Ele não olha para nós e faz uma análise e fala: esse tem dinheiro, senta desse lado, esse não tem dinheiro, senta deste lado. Pelo contrário, Jesus olha para todos de uma forma igual, e aí Ele vai olhando: esse tem um coração quebrantado, pode se achegar a mim. Esse aqui chegou meio destruído, mas veio me adorar, mas eu vou operar na vida dele também. Eu gosto de Jesus, que Ele não está olhando para a minha nem a sua situação financeira, mas Ele está olhando o que tem aqui dentro. Se aqui dentro tiver adoração, se aqui dentro de nós tiver louvor e adoração ao nome dEle, se na nossa boca tiver o clamor para clamar a Ele, Ele chega com providência, não importa a situação, e Ele chega operando milagres e maravilhas. Quando nós olhamos para o texto, Jesus está chegando na cidade de Jericó, a cidade amaldiçoada, e a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus está chegando, havia um homem que estava sentado à beira do caminho mendigando. Uma situação terrível, uma situação triste, mas ele está ali. Eu fico imaginando aquele cego. Eu gostaria que você entendesse que esse é um pensamento meu, não está escrito na Bíblia, mas que para que nós possamos compreender melhor o texto a qual nós estamos meditando, eu gostaria que você entrasse de cabeça comigo nesse texto. Eu fico imaginando este cego, este Bartimeu, levantando da sua cama, na sua casa muito simples, e indo ali para a beira do caminho para mendigar, com a sua capa, com a sua voz, e ali ele se assentando à beira do caminho, e talvez pensando na sua mente e no seu coração: será que hoje eu vou conseguir o pão de cada dia para me sustentar? Será que hoje eu vou conseguir muitas esmolas? Será que hoje eu vou conseguir realizar aquilo que eu estou desejando, que é matar a minha fome? E ele vai para aquele lugar, e ali ele se assenta à beira do caminho, um lugar, creio eu, que era de costume dele ficar todos os dias. E ali ele começa a pedir as suas esmolas. A Bíblia não informa a hora que Jesus vai passar, mas vamos aqui imaginar que passa o dia inteiro, e no final do dia Jesus Cristo vai entrar na cidade de Jericó. Então imagina esse homem o dia inteiro: me dê uma esmola, me dê uma ajuda, me dê algo para me comer, porque eu preciso me alimentar. E durante o dia todo ele fazendo isso. Talvez o dia pode não ter sido dos melhores para ele, talvez o dia pode não ter sido o dia mais lucrativo para ele, mas ele está ali permanecendo, pedindo as suas esmolas, porque até então o que ele poderia fazer é pedir esmolas. Quantos de nós passamos por situações da nossa vida antes de conhecermos a Jesus, que tudo que nós conseguíamos era pedir esmolas? Como assim pedir esmolas? Eu nunca passei fome, talvez você pode se perguntar, mas as esmolas é: fulano de tal, meu vizinho, eu estou passando por isso e por isso, o que você acha que eu devo fazer? Ou meu irmão, ou minha irmã de sangue, talvez você mandou mensagem antes de você conhecer a Cristo e falou assim: minha crise financeira está muito grande, eu não sei o que vou fazer, me ajuda, me empresta um dinheiro. E assim foi mendigando e mendigando durante um tempo sem conhecer a Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele está ali, à beira do caminho, assentado, mendigando. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 33: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele é cego, mas não é surdo.
Ele está ouvindo, ele está atento ao movimento que está acontecendo no ambiente que ele está. E ali ele percebe uma movimentação diferente no ambiente a qual ele pedia as suas esmolas. E logo desperta a curiosidade deste cego. Isso aqui me chama muita atenção, porque tem pessoas que estão na casa do Senhor. O Senhor começa a movimentar, o Senhor começa a fazer algumas coisas no nosso meio. E estão tão desatentos, que o Senhor começa a movimentar e começa a encher pessoas que estão à sua volta, começa a operar milagres e maravilhas, que as pessoas ficam assim, ó, boiando, sem saber nem aonde estão. Este cego nos dá uma lição, porque ele está em um ambiente que não é um ambiente dos melhores, mas ele está atento a tudo que está acontecendo. A sua visão não pode lhe ajudar para que ele possa ver o que está acontecendo, mas os seus ouvidos estão aguçados para tudo que está acontecendo à sua volta. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer para você: fica ligado e fica ligada, porque o Senhor chegou na casa, e aonde o Senhor chega, algo diferente acontece. Nós podemos ver quando Jesus ele está entrando lá em Naim. Ele chega na cidade e ele depara com a viúva de Naim, levando o seu único filho para sepultar. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra com aquela mulher e aquela multidão, algo diferente acontece. Quem estava morto não vive mais, não fica mais morto, agora vive, porque Jesus Cristo chegou. Quem estava chorando não chora mais, agora se chora de alegria, porque Jesus Cristo chegou. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas Jesus está falando: você vai sair daqui diferente nesta noite, se você estiver atento à voz dele, se você estiver atento ao que ele está fazendo aqui neste ambiente. Hoje é noite de ceia, aonde nós celebramos a vitória do Senhor Jesus naquela cruz. Eu e você não tínhamos capacidade nenhuma de nos entregarmos naquela cruz e morrermos em favor da humanidade. Mas Jesus estava lá no céu, no seu trono de glória, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, e ali ele resolve, Deus manda ele, envia o seu filho, como diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos Jesus largando o esplendor da sua glória e descendo para essa terra. Quantos de nós às vezes olhamos para a nossa situação e falamos: hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, hoje eu não vou à igreja porque eu estou triste, eu estou abatido. Aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, hoje o irmão Carlos falou algo que é muito interessante, eu vou guardar no meu coração. Todas as vezes que nós nos colocarmos diante de alguma situação, nós devemos olhar e falar: como Jesus agiria diante dessa situação? Você já parou para pensar que todas as vezes que você fala não para o Senhor Jesus, você está agindo totalmente contrário ao que Ele está agindo com você? Porque enquanto nós nos limitamos a algumas coisinhas para não estar na casa do Senhor, Jesus largou tudo lá no céu, veio a essa terra, viveu nessa terra, Ele comeu aqui, sofreu muitas coisas aqui, Ele se entregou naquela cruz do Calvário, Ele entregou-se à morte para nós hoje podermos viver. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que hoje nós tivéssemos vida. E quando Ele sobe para o céu, Ele não deixa nós simplesmente boiando. Ele fala: presta atenção, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, mas eu voltarei para buscar a vocês. Jesus está falando conosco nesta noite que vale a pena nós vencermos o cansaço por amor da presença dEle. Vale a pena nós vencermos às vezes a enfermidade que às vezes assola a nossa vida, a dor de cabeça, a dor no corpo, por amor de Jesus Cristo. Vale a pena nós às vezes estarmos sem ânimo para orar e dobrarmos o nosso joelho e orarmos a Ele e falar: Senhor, estou fraco, Senhor, eu estou muito desanimado, mas eu preciso do Senhor para me ajudar. Vale a pena, porque o maior preço não fomos nós que pagamos, nem vamos pagar. O maior preço foi Ele quem pagou na cruz do Calvário.
Então nesta noite se alegre por estar na casa do Senhor, porque diferente do cego que faltava-lhe a visão, você tem a sua visão. Diferente do coxo que estava na porta do templo, você tem o movimento das suas pernas. Diferente daquele homem que estava com a sua mão mirrada, você pode levantar a sua mão e glorificar a Ele, porque Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado força, Ele tem te dado a oportunidade de estar na casa dEle. Como é bom adorar ao Senhor Jesus. Enquanto eu estava indo ali para o Paraná, quando eu entrei naquele avião, de novo, Deus colocou no meu coração: olha onde você está de novo. E eu comecei a me lembrar de quando eu morava lá em Queixadinha. Uma família muito pobre, muito simples. E minha mãe está aí, se eu estiver mentindo, ela pode dar um grito lá e falar assim: é mentira. Eu não sei se os irmãos enfrentaram essa situação, mas nós tínhamos a nossa casa lá. Era tudo de adobe e no chão assim era um barro batido. E de acordo ia passando o tempo, ia furando os buracos, a gente ia andando. E nós pegávamos as bolinhas de gude assim, e fazia como se fossem as caçapinhas, as burquinhas assim. Nós ficávamos brincando no chão, mas ficava bravo com nós ainda. Porque a situação nossa era uma situação de extrema pobreza. Aí quando eu olho para a minha situação hoje, não me engrandecendo, porque o nome que aparece aqui, tem que aparecer, é o nome dele. Quando eu chego em um lugar como aquele, com as minhas passagens pagas, e eu entro dentro do avião e me assento bem na janela e começo a olhar aquelas nuvens lá embaixo, eu falo: só o Senhor mesmo para fazer essas coisas, porque eu mesmo nas minhas condições eu não teria a capacidade de fazer isso. E está indo para quê? Para passear, para participar de um evento que vai enaltecer o mundo? Não, eu estava indo ali e fui para enaltecer o nome do Senhor, para testemunhar os milagres que o Senhor tem feito através da minha vida e através da vida dos meus irmãos aqui neste lugar. Tudo isso gira em torno do nome de Jesus. Jesus Cristo. Vamos dar uma adiantada para nós terminarmos. Ele está passando e alguém anuncia aquele homem: é Jesus, o Nazareno, que está passando. E a Bíblia diz que ali começa a nascer dentro dele um desejo. Um desejo que falta no coração de muitos de nós às vezes. Que desejo é esse? O desejo de clamar. Porque o clamor, às vezes, ele é mal visto. Eu mesmo, muitas das vezes, já fui mal interpretado por, às vezes, estar no culto, levantar a minha voz e a minha mão e falar: glória a Deus e aleluia, com toda a minha força. As pessoas olham para mim, às vezes. Inclusive nós fomos em Teoflotone participar ali de um congresso. Todas as vezes que eu glorificava, tinha duas mulheres do meu lado, elas faziam assim, olhava, aí uma cochichava com a outra. Eu falei: eu não vou parar de dar glória por causa das irmãs. Daqui a pouco elas se levantaram, mudaram para um pouco mais longe, e aí Deus começou a encher meu coração. E eu: glória a Deus e aleluia, e Deus encheu o meu coração. E elas cruas lá do outro lado lá, conversando entre si, e eu: glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus, o Senhor está aqui, está falando comigo. E Deus enchendo meu coração da sua alegria. Daqui a pouco as lágrimas começaram a rolar no meu rosto. E o pregador de lá: Deus confirma o chamado na sua vida, não desista, porque Ele está contigo lá no campo de batalha. E eu: glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Se você se entendesse o valor da sua adoração, não é adoração forçada, é adoração que sai daqui de dentro. Se você entendesse o valor dessa adoração, você não parava de glorificar, não é só aqui no templo não. Quando você estivesse andando lá no seu carro, você estava: glória a Deus, aleluia. Quando você estivesse lá no seu serviço, você estava: glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso. Se você entendesse o valor da sua adoração, do seu clamor, você fazia isso o tempo todo na presença do Senhor Jesus. Quando chegamos aqui, irmãos, eu não vou mentir para os irmãos, eu chego aqui às vezes cru, na carne, irmãos, às vezes cansado. O pastor sabe da nossa correria, alguns irmãos também sabem. Eu cheguei terça-feira de viagem, o tempo de descanso que eu tive foi de meio-dia até umas 3 horas da tarde, que eu dormi um pouco à tarde. E aí nós pegamos no eito de novo. E corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá. E não vamos parar, vamos continuar. Semana que vem tem mais correria para a gente. Só que às vezes eu chegava aqui,
Essa semana mesmo eu cheguei aqui, dava vontade até de cochilar, irmãos. Eu falava assim, eu não vou deixar o sono me vencer. Eu falei, eu vou me despertar, eu não vou esperar ninguém gritar para me despertar, não, eu mesmo vou me despertar. Glória a Deus, aleluia. E comecei a glorificar o Senhor. Daqui a pouco eu não sei para onde o sono foi. Daqui a pouco eu não sei para onde o cansaço foi. Eu só sabia que a presença do Senhor estava enchendo a minha vida. Deus, Ele está aqui. E enquanto você busca dEle, Ele derrama do céu sobre a sua vida. Enquanto você clama a Ele, Ele derrama do céu sobre a sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto você levanta a sua mão e dá glória ao nome dEle, Ele está derramando o céu sobre a sua vida. Eu gosto do Senhor Jesus, sabe por quê? É porque o meu clamor, ele me enche da presença do Senhor. Mas o meu clamor não enche o pastor Josias. O meu clamor não enche o diácono Marcos. O meu clamor não enche os demais obreiros. O meu clamor não enche você. O meu clamor enche a minha vida da presença do Senhor Jesus. Sabe por que muitas pessoas têm coragem de adentrar no templo e às vezes sair falando mal do culto? É porque não estão buscando do Senhor. Aí se enche de tantas coisas, não se enche da presença. Aí sai daqui vazio e meio. Aí o Senhor está falando, quando você entrar aqui e você buscar a minha presença dizendo glória a Deus, aleluia, enche a minha vida da tua presença, Jesus. Me batiza com teu Espírito Santo. Derrama da tua graça sobre a minha vida. Aí você vai ver que você vai sair daqui diferente, cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, meus irmãos, é somente o ambiente que nós viemos aqui para oferecer culto e o Senhor nos abastecer. Não tem um posto de gasolina que você vai com o seu carro ou com a sua moto e você vai lá e abastece. Você não carrega o posto de gasolina nas suas costas, mas toda vez que você precisa, você tem que ir lá e abastecer. Se você não for lá, a gasolina acabar no meio do caminho, você tem que mandar alguém com um galão ir lá e buscar o combustível. Deus está falando com você que aqui é o lugar de você abastecer as suas forças. Não venha para cochilar. Namandasse, oh glória a Deus. Não venha para conversar. Anamanaia cantaramas. Não venha para observar o seu irmão ou a sua irmã. Venha para adorar, para buscar a presença daquele que está aqui. Aquele que chegou com você, aquele que vai embora com você para a sua casa, aquele que tem poder de transformar a sua vida e a sua história. Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouco. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aqui eu já finalizo. Ele clamou dizendo o quê? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Anabaia cantaramanas. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. É cego, tô nem aí. Jesus Cristo, filho de Davi, tende misericórdia de mim. É mendigo, tô nem aí. Jesus Cristo, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Cuidado aí, morcego. Glória a Deus. Daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ele acha um buraco e ele sai. Glória a Deus. Continue glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh anabaia, oh glória a Deus. Eu gosto da presença do Senhor, eu amo a presença do Senhor, é porque Jesus, Ele está no meio daqueles que estão clamando, Ele está no meio daqueles que não importam para a sua situação. Eles estão olhando e estão falando assim: cala a boca, você é mendigo, você não vale nada. Ele diz: espera aí, meu negócio não é com você, meu negócio é com Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Cala a boca, não calo não. Jesus Cristo, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por que você tem tanta certeza e clama tanto? É porque eu sei que Ele está me ouvindo. Jesus Cristo, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A minha situação é impossível. Jesus Cristo, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí Jesus está andando, ó, a multidão está acompanhando, Jesus já passou dele. Aí de repente Jesus, opa,
Ele não parou de clamar, ela não parou de clamar. Ei, vem aqui. Vai lá e chame o cego, por favor. Chama o cego. Fala com ele que eu estou mandando chamar ele aqui. Para ficar mais claro, para que nós possamos entender, é Jesus falando com você. No momento da sua tristeza, você não parou a sua caminhada, você não parou de clamar, você não parou de orar, você não parou de louvar, você não parou de pregar. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está falando, no meio daquele problema que você enfrentou, você não desistiu de me adorar, você não desistiu de me servir. Eu estou parando agora, ó, e estou mandando chamar você aqui, pertinho de mim. Jesus poderia muito bem virar as costas e falar, vou voltar lá onde o cego estava. Mas ele falou, peraí, eu quero ver o que ele quer de verdade. Chame ele, traga ele até mim aqui. Quando ele chega lá e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu acho que você não quer nada de Jesus, né? Irmão, quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, Ele não está falando com você, conta para mim todos os seus problemas aí, não. Fala para mim a sua trajetória desde o começo até aqui, não. Ele está falando, agora, o que queres que eu te faça? Você está aqui nessa noite, não é um simplesmente acaso que você chegou aqui. Você está aqui porque Jesus mandou o Espírito Santo te trazer até aqui. Jesus deu uma ordem para o Espírito Santo, conversou com o Espírito Santo e falou assim, manda chamar ele, manda chamar ela, até a minha presença, porque eu quero fazer uma pergunta para ele e para ela. Aí você chegou aqui, aí você viu o movimento, Jesus operando, aí ele pergunta para você nesta noite, o que queres que eu te faça? Só que antes de ele perguntar, alguém tem que estar lá do outro lado, Jesus Cristo, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Enquanto a multidão é só mencionada como multidão, Bartimeu é mencionado como o adorador, como alguém que chamou a atenção de Jesus. Você pode entrar aqui, sair e ser considerado só como mais um da multidão, ou você pode ser considerado como um adorador, que clamou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus atendeu o seu clamor, te chamou e te falou, o que queres que eu te faça? E aí o cego está com a resposta na ponta da língua. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu tenha vista. Isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Clamam, quando o Senhor fala, o que queres que eu te faça? Aí ele se lembra de tanta coisa e se esquece do essencial. E aí o Senhor está falando com você. Se você estiver próximo de mim, se você estiver ouvindo a minha voz, e eu perguntando para você, e a sua resposta for uma resposta sábia, você vai adquirir do Senhor aquilo que você necessita. Talvez você adentrou aqui, e talvez um dos seus problemas seja o financeiro, mas talvez o seu espiritual esteja mais destruído do que o seu financeiro. Saiba que se você clamar ao Senhor pelo seu espiritual, Ele vai trazer também o seu financeiro, Ele vai te encher da sua presença, vai te dar sabedoria para você lidar com as situações, Ele vai te encher da presença dEle, porque Jesus Cristo, Ele é dessa forma. Jesus fazendo na sua vida, não vire as costas para Ele. Faça como o cego, ao receber a vista, siga Ele pelo caminho. Eu estou falando aqui de um Jesus que está se atentando a pessoas que a multidão não se atentou. Eu estou falando aqui de um Jesus que olhou para você quando a sua família te rejeitou. Eu estou falando aqui para você de um Jesus que olhou para você e acreditou em você até mesmo quando você desacreditava. Não abandone esse Jesus. Não abra mão desse Jesus. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Não toque na ceia do Senhor impuro.
não toque na ceia do Senhor de qualquer forma. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite, que Ele está trazendo de volta o temor para o seu povo, porque tem muitas pessoas, eu não tinha programado falar isso não, pastor, mas eu vou falar. Tem muitas pessoas que estão colocando a mão na ceia do Senhor de maneira incorreta, e às vezes estão achando que estão fazendo uma grande vantagem, mas o pastor está me vendo, a igreja está me vendo, mas o Senhor está falando: antes da igreja te ver, antes do pastor te ver, eu te vi, eu contemplei a sua situação. E o Senhor está falando com pessoas aqui nesta noite: antes de você colocar a mão na ceia do Senhor, se conserte diante da presença dEle, não faça de qualquer forma. Deus nunca foi nem nunca vai ser brinquedo para nós brincarmos com Ele. Jesus Cristo é sério, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é aquele que te escolheu, te chamou, te lavou, te remiu, e Ele te trouxe aqui para te alertar, para te animar novamente. Mas primeiramente você precisa se curvar diante dele e reconhecer as suas fraquezas. O cego saiu de posse do seu milagre, glorificando e adorando a Deus. Você pode sair daqui nesta noite também, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Ele está tocando hoje naquela situação que você achava que era impossível Ele reverter. Jesus Cristo está falando com você hoje. Se você clamar a Ele, Ele vai operar, Ele vai fazer na sua vida, porque Deus, Ele não se limita às suas limitações. Ele é o Deus do impossível. Em nome de Senhor Jesus eu agradeço a minha rica oportunidade.